ser em breve por conta do horário, capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. O Senhor, Ele vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Amém. Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Amém. Isso aí. Versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, primeiro livro depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vem Atos dos Apóstolos. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vou ler novamente. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus agora, peça para Deus falar com você. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós lemos a Tua palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 15. Nós pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito e a revelação da Tua palavra, para que nós possamos ser ministrados, para que nós possamos compreender a forma como o Senhor deseja falar conosco, a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender toda a distração, que o Senhor possa repreender os impedimentos. No mundo espiritual está ocorrendo uma guerra, que o Senhor possa, Senhor, nos revestir da Tua armadura e nos dar sensibilidade. Senhor, sensibilidade espiritual, que o nosso coração esteja aberto, para que nós possamos receber a Tua palavra e que ela produza em nós o fruto desejado no Teu coração. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos para a glória do Deus vivo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que traz a história, os primeiros acontecimentos ocorridos após a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Nós vamos encontrar no livro de Atos o surgimento da igreja. Nós vamos encontrar o surgimento da igreja, a primeira igreja, que é chamada igreja primitiva. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos encontrar o cumprimento dessa promessa. Nós vamos enxergar também no livro de Atos os milagres que Deus operou por intermédio dos apóstolos, os sinais que Deus realizava por intermédio dos apóstolos, o modelo de igreja que nós devemos copiar, que nós devemos seguir. A igreja primitiva era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que estava unida em um propósito. O texto diz que na igreja primitiva, a igreja era uma igreja que era unida, era uma igreja que não tinha ninguém necessitado. Era uma igreja que não tinham pessoas que passavam necessidades, porque eles compartilhavam todas as coisas. Então, se alguém vendia uma herdade, se alguém vendia uma terra, uma casa, se alguém vendia o fruto da terra, ele compartilhava com os demais. Então não havia necessitados, não havia pessoas em miséria, em pobreza, não havia pessoas nessa situação por causa da comunhão, do amor que existia entre eles. Mas se em contrapartida, se de um lado existiam milagres, cura, ressurreição de mortos, paralíticos que eram restaurados, enfim, milagres aconteciam e pessoas se convertiam, por outro lado existia uma perseguição muito grande.
uma perseguição contra essa igreja. Essa igreja foi uma igreja perseguida. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que sofreu muito, sofreu perseguição pelos religiosos da época, pelo Império de Roma. A perseguição era tão grande que chegava ao ponto de matar os servos do Senhor, de apedrejarem como apedrejaram a Estevão, o primeiro mártir, o primeiro homem que deu a vida pelo Evangelho, que deu a vida pela igreja, que deu a vida por amor a Cristo. Nós vamos encontrar uma igreja, queridos, que quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja sofria com lutas, mais o povo se achegava a Deus. E o texto que nós lemos, ele fala de um expoente de alguém que representava toda essa onda de perseguição aos cristãos da época. Nós lemos o texto do capítulo 9 do livro de Atos, que vai falar sobre um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo era um judeu com cidadania romana, era um judeu que detinha um conhecimento filosófico, era um homem culto, era um homem que a Bíblia diz que ele foi ensinado, ele foi educado aos pés do maior sábio daquela época, chamado Gamaliel. E este Saulo, ele encabeçava um movimento de perseguição aos cristãos. Os crentes ouviam o nome de Saulo e tremiam nas bases, ficavam assustados com medo, porque não tinha conversa com Saulo. Saulo mandava matar, mandava apedrejar. O texto diz em Atos no capítulo 7, quando fala sobre Estevão, o texto diz que as roupas de Estevão estavam aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Ou seja, Saulo estava presente, participou do apedrejamento de Estevão. Era um homem cego pelas leis, era um homem que fazia cumprir as leis do Império Romano, que fazia cumprir religioso, porque respeitavam as leis de Moisés, mas era um homem que não tinha ainda tido um encontro com Deus. Era um homem que estava cego pelo seu próprio entendimento. Eu olho para a história de Saulo e eu percebo que se existe uma semelhança entre a minha vida, entre as nossas vidas e a vida de Saulo, era que em algum tempo é a semelhança de que em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida, nós também estávamos cegos. Nós também necessitávamos de um encontro com Deus. Olha para essa pessoa bonita do teu lado. Consegue olhar para alguém bonito aí do teu lado? Tem alguém bonito aí? Tem? Se não tiver, olha cá para cá. Brincadeira, olha para essa pessoa bonita do outro lado, diga para ela: você precisa ter um encontro com Deus. Não é um encontro com uma religião, percebam isso, porque Paulo era religioso. Paulo frequentava a sinagoga, Paulo conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele conhecia as leis. Ele era defensor ferrenho das leis, mas ele ainda não tinha encontrado com Deus. E só existe mudança, só existe libertação, que é o tema do nosso culto de hoje, quando há um encontro verdadeiro com Cristo. Não é encontro com o pastor desta igreja, ou com uma placa desta igreja, ou uma instituição, denominação religiosa. Não é isso. Eu não estou aqui pregando para você acerca de uma religião. Eu estou falando aqui para você, estou falando de um Deus que quando ele se encontra, quando ele entra, quando um homem abre a porta do coração e convida ele para entrar, ele transforma a vida, ele liberta, ele muda a história, ele transforma a nossa maneira de enxergar a vida. E é isso que Deus ele quer fazer hoje comigo e com você. Ele quer transformar o teu coração, ele quer mudar a tua maneira de enxergar as situações, as circunstâncias da vida. Ele quer renovar o teu entendimento e escrever uma nova história na tua vida. Quando os desejos te encontram, glorifique e exalte o nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. E como se dá esse encontro? Como se deu esse encontro na vida de Saulo?
Eu li o versículo 15, mas na verdade a ênfase que eu quero dar são nos versículos anteriores. A maneira como se deu o encontro de Saulo. Desculpa, você está percebendo eu falando Saulo, Paulo, é que depois o nome dele muda. Mas nós vamos chegar lá no consenso. Esse encontro se deu de uma forma inusitada. E eu percebo que a maneira como Cristo se revelou na vida de Paulo é semelhante à forma como às vezes a forma como Deus, Ele se revela na minha vida e na tua vida. Porque diz a Bíblia que Saulo, ele com uma comitiva, ele resolve ir para uma cidade chamada Damasco. E diz a Bíblia que no meio do caminho, Saulo montado no seu cavalo, indo para Damasco, diz a Bíblia que um clarão surge na frente de Paulo. E quando esse clarão surge, o cavalo se assusta, levanta, e Paulo cai do cavalo. E quando Paulo cai, e ele tenta abrir os olhos, mas quando ele abre os olhos, ele não está enxergando mais nada. E ele começa a dizer: o que está acontecendo? O que foi isso? Está não entendendo nada. E de repente uma voz diz: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não persegue a minha igreja, você não persegue os meus servos, você me persegue. Só que Paulo não estava enxergando nada. E eu entendo que às vezes nós precisamos sofrer quedas na vida. Nós precisamos passar por dificuldades, por lutas, para que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Cristo. Precisamos ficar cegos. Precisamos perder o controle de algumas situações. Perder o controle às vezes da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, para que nós possamos entender que nós dependemos do único e verdadeiro Deus. Aleluia. Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo porque ele precisava disso, para ele reconhecer que existia alguém maior do que ele, que existia alguém, que ele não era autossuficiente, que o conhecimento dele não era suficiente para ele viver, que a força dele não era suficiente para ele viver, que a condição financeira dele não era suficiente para ele viver. Querido, eu não sei no que você tem se encostado, se apoiado, mas nessa noite o Espírito Santo ministra no meu coração. Deus está tirando o teu apoio, porque Ele deseja se revelar na tua vida. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, parece que você está sem chão. Na verdade, Deus está se revelando na tua vida. Deus está te chamando para viver um novo tempo na presença dEle, em nome de Jesus. Quando crê nisso, glorifique e exalta o nome dEle. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. A nossa vida, queridos, ela não é linear. Dentro desse ano de 2008, se nós pensarmos só no ano de 2008, Roberto, quantos altos e baixos nós tivemos no ano de 2018 só? Só nesse ano de 2018, quantos altos e baixos? É altos e baixos na nossa relação com Deus, é altos e baixos nos nossos relacionamentos, é altos e baixos na vida financeira, é altos e baixos nas relações familiares, nas relações interpessoais. É uma guerra, queridos. Não é linear. Eu aprendo com este texto. Eu entendo através deste texto que nós aprendemos muito mais com as nossas quedas, com os nossos fracassos, do que com as nossas conquistas, com as nossas vitórias. Eu entendo que Deus, Ele muitas vezes vai usar, Ele usará os nossos fracassos, as nossas perdas, para mostrar o amor dEle, para nos ensinar algo, para nos fazer crescer espiritualmente,
Paulo precisou cair do cavalo para entender que existia um Deus, para entender, aleluia, que ele dependia de Deus, para entender que ele precisava de uma transformação. Eu não sei o que será necessário Deus realizar, eu não sei o que será necessário você perder para que você tenha um encontro com Deus, para que você se renda ao Senhor. Tem gente que tem o coração endurecido, tem gente, aleluia, aleluia, que não chora de jeito nenhum. Homem não chora, homem é durão, homem não chora, querido. Deus, ele quebra o coração, ele esmiuça o coração, ele é martelo que despedaça a penha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem orado por alguém que tem um coração duro, que tem um coração enrijecido. Deus vai quebrar o coração dele, vai colocar o coração dele no lugar do coração de pedra, um coração de carne, e você vai se surpreender com a transformação que Deus fará na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, com quem Deus está falando. Erga as mãos aos céus, glorifica o nome do Senhor. É tempo de encontro com Deus, é tempo de transformação em nome de Jesus. Aleluia. Tempo, glória a Deus. Não sei o que vai ser necessário, não sei o que vai ser necessário. Às vezes Deus fecha uma porta de emprego, às vezes Deus afasta pessoas do nosso convívio, às vezes Deus permite o tal do deserto. Quem já ouviu essa palavra aí, deserto? A gente gosta de falar dessa palavra, né? Deserto. Você pergunta, não está bem, eu estou no deserto, estou passando pelo deserto. Você já percebeu, já leu nas Escrituras, que deserto é o lugar onde Deus se manifesta? Já viu que lá no deserto Deus envia o maná? Lá no deserto Deus faz água brotar da rocha. Lá no deserto os calçados não se desgastam, as roupas não envelhecem. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no deserto Deus prepara uma nuvem para te proteger do calor de dia e prepara uma coluna de fogo para te conduzir e te aquecer durante a noite. Já parou para perceber que no deserto é onde Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos para honrar a tua vida? Eu não sei qual deserto, qual vale que você está enfrentando, mas Deus vai bradar na tua vida. É neste deserto que você está vivendo. Marco, é a enfermidade, a porta que se fechou, se prepara, porque o milagre de Deus está chegando para a tua vida no nome de Jesus. Você crê nisso? Pode aplaudir Jesus? Amém? Aí Paulo vai parar numa casa, cego, fica cego 3 dias, queridos. E agora Paulo, nesses 3 dias cego, Paulo ele jejua e ora. Quem diria, né, irmãos? Doutor da lei, parrudo, orgulhoso, soberbo, jejuando e orando no perto. Tem crente que chega na igreja e não dobra nem o joelho para orar. Sabe o que é isso? Não passou o deserto ainda, não caiu do cavalo. Quando a gente cai do cavalo, a gente aprende o quê? Aprende que precisa andar de joelho. Quando a gente cai do cavalo, a gente aprende a depender de Deus. Paulo ficou lá, trancado naquele quarto, não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia voltar a enxergar, não sabia se ia voltar para Roma, se ia para Damasco, não sabia de nada. Aleluia! Agora Paulo não era mais guiado pela vontade dele, ele estava dependendo do Senhor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não se assuste se as portas se fecharam para você, não se assuste se você se vê, aleluia, de repente trancado no quarto orando, clamando sozinho. Não se assuste se você buscar o socorro de alguém e as pessoas falarem não. Deus, ele vai se revelar no meio desse vale na tua vida. Deus vai mostrar o amor que ele tem por você e que você é um chamado, é um escolhido dele para fazer a obra dele, para fazer a diferença. É no meio dessa depressão, é no meio dessa angústia, é no meio dessa dor que Deus vai te levantar e vai exaltar a tua vida no nome de Jesus. Só quem crê nisso aplaude e exalte o nome dele. Aleluia! E aí Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá, vai na casa, vai lá na rua direita. Deus dá um endereço para Ananias, o servo do Senhor.
Vai lá. O que é, Senhor? O que é para eu fazer lá? Você vai lá, você vai orar por Saulo.